Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco para mais um momento de escola de imersão bíblica, que o Senhor Jesus possa nos dar a graça para, nessa aula, trazer o esclarecimento da sua palavra. Você que está chegando agora e ainda não acompanhou nenhuma aula, então eu te convido a voltar a algumas aulas e acompanhar, porque tem sido algo muito edificante para a nossa vida. E hoje nós temos um tema muito importante, como todos os outros, e o tema de hoje é Trindade. Então, Pastor Vitor, nós temos esse tema, e a primeira pergunta é: o que é a doutrina da Trindade? E essa palavra, nós encontramos ela na Bíblia? Boa noite a todos. Como o pastor disse, um assunto importantíssimo a ser tratado. E vamos lá. Conceito de trindade, doutrina da trindade. Um dos conceitos que nós mais utilizamos, os teólogos mais utilizam, um conceito simples, um conceito resumido, é que trindade consiste em falar em um Deus que subsiste em três pessoas. Então, quando você ouve a palavra sobre Trindade, o ensinamento da doutrina da Trindade, significa dizer que é um ensino que nos informa sobre um Deus que subsiste em três pessoas. Agora, falando sobre se a palavra Trindade está escrito na Bíblia, é importante, inclusive, informar. Tem gente que, por muito ouvir a palavra Trindade, acredita, não, está escrito na Bíblia. Todo mundo fala, ensina, mas a palavra Trindade ela não está escrita na Bíblia. Então você pode perguntar, já que a palavra Trindade não está escrita na Bíblia, como é que a gente pode ensinar esse ensino, dizer que é certo? Como é que fica isso? Embora a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia, o seu ensinamento, o seu ensino é totalmente encontrado, é facilmente encontrado nas páginas bíblicas. Por exemplo, no Antigo Testamento, você que está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra ela em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. O texto diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então você pode observar que o texto nos diz que o próprio Deus utiliza a primeira pessoa do plural, façamos, dando uma ideia aqui de pluralidade, já mostrando mais de uma pessoa na criação do homem. Isso aqui já é uma mostragem sobre Trindade no Antigo Testamento. E a gente pode perceber também no capítulo de número 11 do primeiro livro ainda, no versículo de número 6, essa mesma ideia. Porque o versículo de número 6 diz assim, da seguinte forma: e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intento fazer. O versículo 7 diz assim: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Então observa novamente aqui a primeira pessoa do plural, pastor, dando essa ideia aqui sobre mais de uma pessoa. E a gente começou aqui através desse conceito que Trindade é um Deus, ensinamento de um Deus que subsiste em três pessoas, ok? Agora no Novo Testamento, a gente já observa isso de uma forma clara. porque a gente percebe que existe essa revelação progressiva sobre esse ensinamento na Bíblia Sagrada,
E no Novo Testamento, por exemplo, em Mateus, quando fala sobre a grande comissão, livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19, o texto nos diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, esse texto aqui, falando sobre o batismo, frase utilizada pelo próprio Cristo, já citando essas três pessoas. Enquanto no Antigo Testamento a gente tem ali uma ideia que há uma pluralidade de pessoas, no Novo Testamento, já de forma mais explícita, denomina inclusive essas pessoas juntamente, inclusive, como o texto diz aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente observa também, e é importante utilizar esses textos a fim de você compreender isso, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 4 e 6. 4 ao 6. O texto diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito aqui está se referindo ao Espírito Santo no contexto. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E Senhor aqui, Kyrios no grego, a ideia está sempre relacionado aqui, o termo está sempre relacionado a Jesus no Novo Testamento. Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então observa aqui a pluralidade das pessoas também aqui na distribuição dos dons. E para finalizar, mais um texto sobre isso, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 13, a bênção apostólica claramente cita sobre essas três pessoas: a graça do Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, pessoa de Jesus, e o amor de Deus, pessoa do Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então veja, pastor, quando a gente fala sobre Trindade, número 1, é importante informar, porque geralmente vem grupos querendo confundir a mente dos irmãos e dizem: olha, vocês acreditam na Trindade? As pessoas que ouviram uma vez ali, uma vez acolá, elas dizem: não, acreditamos. Aí dizem: você já ouviu dizer, ou você sabe dizer se a palavra Trindade está escrita na Bíblia? Às vezes a pessoa não sabe dizer. Então, às vezes a pessoa até confronta ela dizendo: você sabia que a palavra Trindade não está na Bíblia? E a gente sabe que nossa vida ela precisa ser regida pela palavra. Ora, se uma pessoa que está começando na fé ouve essa informação que a palavra Trindade não está na Bíblia, isso acaba gerando na pessoa uma certa dúvida: o quanto isso é verdade? Será que é verdade? Mas entenda, embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, a palavra esta, inclusive, que foi pela primeira vez utilizada por Tertuliano no século II, tá? Que dá ideia de tríade, três pessoas no caso, embora a palavra não esteja na Bíblia, o ensinamento sobre esta doutrina é plenamente encontrado, como percebemos nos textos citados. Há muitos outros, mas você pode perceber que quando se fala sobre Deus, fala sobre pluralidade de pessoas. Importante destacar, é um só Deus, uma essência, uma substância, ok? Agora, nessa substância, há estas três pessoas que são distintas, ou seja, o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, e nem o Filho e o Pai é o Espírito Santo, ok? Ok, importante ter ciência desses textos, né, pastor? Sim. Até para nós defendermos aquilo que nós entendemos como verdade, né? Pois, ao sermos questionados,
pode gerar essa insegurança. Isso é um ponto muito importante. Se Deus é um, como pode haver três pessoas? É até humanamente assim difícil de entender se partirmos do princípio humano, né? Perfeito. Mas como podemos entender? Se Deus é um, como pode haver três pessoas? Ok. Então, assim, essa pergunta ela cabe bem agora, porque a gente já trouxe o primeiro conceito da Trindade. É um Deus. Está falando de dois deuses. Está falando de um Deus que subsiste em três pessoas. Então, a pergunta é: se há um Deus, como pode haver três pessoas? Isso aqui, pastor, sempre foi um ponto de interrogação ali no início da igreja, na mentalidade de alguns, que inclusive gerou o falso ensino do triteísmo, para tentar de alguma forma destacar que cada pessoa é Deus. Então, na mentalidade deles, então vamos fazer o seguinte: existe três deuses. Só que isso não é bíblico, tá? Importante destacar, por exemplo, no batismo de Jesus, Mateus 3,16. Todo mundo conhece a passagem em que Jesus ele vai ser batizado nas águas. Então você vê ali fisicamente a pessoa de Jesus, correto? E quando ele é batizado nas águas, o Espírito Santo vem como pomba. Então tem a presença do Espírito Santo ali, perfeito? Em terceiro lugar, ouve-se o Pai dizendo, então uma terceira pessoa: este é o meu filho amado em quem me comprazo. É inegável que há essas três pessoas. Na mente de alguns, nisso da igreja, inclusive existe algumas pessoas em nosso tempo que ainda acreditam dessa forma, entendem: se há três pessoas, se a Bíblia fala que estas pessoas, cada uma delas é Deus, o Pai é Deus, sim ou não? Sim. O Filho é Deus, sim ou não? Sim. O Espírito Santo é Deus, sim ou não? Sim. Então, na lógica matemática, temos três deuses. Na lógica matemática. Mas não na lógica bíblica. Na lógica bíblica, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas há um só Deus. Como é que a gente explica isso? Número um, o que tem que nos reger não é a lógica matemática. É a palavra do Senhor. E, por exemplo, Deuteronômio, que é o texto áureo dos judeus. Deuteronômio, capítulo de número 6. Inclusive, o próprio Cristo vai repetir esse texto lá em Marcos, tá? Capítulo 6, versículo 4. O texto diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o quê, pastor? É o único Senhor. É o único Senhor. Então, esse próprio texto aqui, em Marcos 12, 29, Cristo ele vai repetir. Na pergunta lá do fariseu, querendo saber o maior mandamento do Senhor, vai repetir o texto. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala sobre um só Deus. Mas a questão há um só Deus, como é que fica essas três pessoas? Como é que a gente entende isso? É importante observar, por exemplo, que essa palavra aqui, pastor, único, gente, grifa essa palavra na sua Bíblia, único, tá? Essa palavra aqui no original é errad. Essa palavra aqui, ela significa unidade composta. Existe unidade absoluta e existe unidade composta. Qual é a diferença? Inclusive, existia esta palavra, Moisés utiliza essa palavra unidade absoluta em outros textos. Mas ele utiliza nesse texto por inspiração do Espírito Santo, aqui, único Senhor, utilizando uma unidade composta. E só nós, no Novo Testamento, aqui, da Nova Aliança, temos essa compreensão que nem os judeus conseguiam entender plenamente isso aqui, tá? Mas como é que a gente entende isso? Unidade composta. Um cacho de uvas. Vamos dar um exemplo aqui. Um cacho de uvas. Temos um cacho, certo? Sim. Mas um cacho de uvas tem só uma uva? Não. Tem várias uvas, ok? Então, veja, temos um cacho de uvas, é só um cacho. Só que nesse cacho tem
várias uvas. Esse termo aqui, é o que a gente chama de unidade composta. Então, quando o texto diz aqui, único Senhor, na verdade, quando ele utiliza errad, aqui ele está dizendo, é uma unidade composta. É um Deus, verdade. Mas esse Deus aqui, ele subsiste em 3 pessoas. Okay? É diferente de unidade absoluta. Por exemplo, uma uva num prato. Okay? Uma uva aqui na mesa. Existe uma diferença. Isso aqui é unidade absoluta, é só um. Agora, um cacho de uvas está se referindo a várias uvas. Essa é a diferença. Então, como é que a gente consegue conciliar? Diante da revelação bíblica, pastor, é verdade que existe 3 pessoas? É verdade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus? E é verdade que a Bíblia fala também que só há um Deus? Existe uma limitação humana para compreender isso aqui. Inclusive, o assunto Trindade, a doutrina Trindade, pastor, é a doutrina mais disputada no sentido de debates ao longo dos anos. Não é um assunto fácil de compreender porque foge à nossa lógica, foge à nossa compreensão. Existe a revelação bíblica e às vezes as pessoas, no intuito de simplificar algumas coisas, começaram a cometer alguns erros, foram para extremos e isso culminou em heresias. Então a gente precisa ficar com a revelação bíblica no sentido de que há um Deus, verdade, 3 pessoas, correto. Pai é Deus, Filho é Deus, Espírito Santo é Deus segundo a palavra. Como é que a gente entende isso? Só dá para entender na concepção da Trindade. Eles são um em essência, em unidade, mas essa unidade, ela subsiste em 3 pessoas. É a única forma de compreender isso com a nossa limitação. Perfeito, pastor. Quando Jesus é chamado de primogênito de toda a criação, isso não prova que ele foi criado e assim compromete a doutrina da Trindade? Perfeito. Esse texto, gente, você pode consultar lá na sua palavra, está escrito lá em Colossenses. Pega a sua Bíblia, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, a ideia que a pessoa tem de primogênito, e é verdade, existe um termo para primogênito que significa aquele que foi criado por primeiro, é verdade. Por exemplo, você é o primogênito, ok? Então você nasceu primeiro, existe esse termo. Mas aqui o termo é prototokos, ok? E a ideia desse termo é exatamente posição de supremacia. Posição de supremacia. Na verdade, o que o texto quer dizer é que Jesus ele tem essa supremacia sobre toda a criação. Eu acredito que na linguagem de hoje, inclusive, já utiliza, não sei se é na linguagem de hoje, é na NVI, que traduz da seguinte forma, ele é superior a toda a criação. Não sei se pode estudar para consultar aí. Vê a primeira linguagem de hoje para ver se é isso. 1,15, né? 1,15. Ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. É superior a todas as coisas criadas. Nova linguagem de hoje. Então, olha só, eles utilizaram a ideia superior a todas as coisas criadas, correto. Entendeu? Então, eles utilizaram uma tradução que explica melhor esse termo, primogênito de toda a criação. É muito utilizado esse texto pelas testemunhas de Jeová, inclusive, para provar, olha, Cristo foi criado. Se ele foi criado, ele não foi eterno sempre. Se ele não foi eterno sempre, significa dizer que ele é menor que o Pai, então não existe esse negócio de trindade. Então esse texto, se não for entendido, ele é um texto que fere a doutrina da trindade.
Agora, quando é entendido corretamente, na ideia de compreender, gente, compreenda isso aí quando o testemunho de Jeová for na sua casa. Primogênito aqui significa posição de supremacia. Você pode, inclusive, pegar a linguagem de hoje e mostrar para eles lá. Olha aqui na linguagem de hoje. Tá? Que grandes teólogos, eles pegaram o texto e escolheram ali a melhor tradução e colocaram superior. Ok? Explica, inclusive, o contexto explica de forma detalhada. O versículo 16 diz: pois nele em que em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja o trono, seja soberanias, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí o 17, ele é antes de todas as coisas. Então o texto, Paulo na verdade quer mostrar o quanto ele é superior. Ele não é apenas superior à criação, ele é o criador de todas as coisas. Então esse texto, na verdade, ele aponta a divindade de Cristo, ao invés de questionar, de refutar a divindade dele e assim ferir a doutrina da Trindade. Pastor, o senhor tocou num ponto aí, por exemplo, de sermos abordados por algumas outras pessoas, né? Certo. Tem uma tradução, por exemplo, essa tradução da nova tradução da linguagem de hoje, ela é rejeitada por esse grupo ou não? Ou eles aceitam essa tradução como uma tradução fiel? Geralmente, quando eles são pegos assim de uma forma que fica em saia justa, eles vão dizer: olha, não é bem assim, isso aí está meio que errado. E é por isso que, a fim deles estarem bem embasados em seus ensinamentos, eles têm a própria tradução deles, que é a tradução Novo Mundo. Na tradução Novo Mundo, todos os textos que favorecem a divindade de Cristo, todos os textos que favorecem o Espírito Santo enquanto pessoa, eles são substituídos por textos que se alinham à forma como eles acreditam, à forma como eles creem. Então, geralmente, eles pegam ali as pessoas mais leigas. Quando alguém que tem um entendimento melhor, que conhece mais, refuta, e ele não sabe responder, ele sai da conversa. Aí ele vai com os líderes dele, a fim de abafar, mostra na tradução deles, aí ficam muitos enganados a vida toda. Sim, mas aí o nosso aluno, né, da escola bíblica já sabe, já tá armado até os dentes. Mesmo que ele não tenha essa versão, mas se ele continua texto, consegue responder. Consegue responder, sim, consegue entender. Mas eles gostam muito desse tipo de analogia, de mostrar. Ele vai fazer essa pergunta que eu fiz a você. Você tem irmão? Aí a pessoa vai dizer: tenho. Você é o mais velho ou o mais novo? Eu sou o mais novo, o mais velho. Ele nasceu primeiro, certo? Sim. Aí ele vai dizer: olha, ele é o primogênito? Aí tu vai dizer: sim, tá aqui, ó, primogênito. Jesus, ele nasceu primeiro do que todos nós, ele é o primogênito. Então ele foi criado. Aí daí começam a dissertar sobre essa heresia. Certo. João, capítulo 17, o verso 3, Jesus nos diz que o Pai é o único Deus verdadeiro. O Pai é o único Deus verdadeiro. Isso não exclui ele próprio? Pois é, esse texto está... Gente, é interessante, por isso que está sendo assim muito bom, pastor, a forma como a gente começou a imersão, as aulas gravadas na igreja, porque a gente está fazendo um ensinamento gradativo. Falamos sobre a pessoa de Jesus, a humanidade e divindade, falamos sobre o Espírito Santo, para chegar na Trindade, porque quando a gente fala sobre Trindade, é exatamente as heresias que surgiram ao longo da igreja, ao longo dos primeiros séculos, principalmente, para refutar cada uma das pessoas, principalmente, obviamente, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse texto ele é muito utilizado, inclusive por testemunhas de Jeová, utilizado também por unicistas, tá? Porque é o próprio Cristo que diz que existe um único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Mais propriamente,
pelos testemunhos de Jeová, por aqueles que foram ali de alguma forma influenciados pelo arianismo. Tá? Arianismo é uma heresia que vem de Ário, presbítero, lá da igreja no início do século, que foi refutado duramente pelos pais da igreja. Então é assim, quando Jesus diz que Deus aqui é o único Deus verdadeiro, está falando sobre o Pai aqui nesse contexto, ele quer, na verdade, falar sobre a unicidade de Deus. E ele já afirmou isso em outras passagens. A palavra afirma isso, não tem como fugir. Deus é um. Está falando aqui sobre a unicidade de Deus. Em substância, em essência, há um só Deus. É um só Deus. Isso é inegável. Cristo não nega isso. Muito pelo contrário, ele está afirmando isso em contraste a falsos ídolos, em contraste a falsos deuses. É como se Cristo estivesse dizendo: olha, não existe outro, só existe um Deus. Aí alguém então vai dizer: então Jesus é excluído daqui, uma vez que ele mesmo falou. Aí que está a questão. Porque uma das regras, pastor, de interpretação bíblica é a gente, inclusive, investigar o próprio livro. E a gente começa com João, a abertura de João, capítulo 1, versículo 1, já começa a falar sobre a divindade de Jesus. João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você vai ler no decorrer dos versículos e vai descobrir que esse Verbo aqui é o próprio Filho que foi encarnado. Então ele aqui começa dizendo que Cristo é Deus. Então João não vai se contradizer quando ele externa aqui no capítulo 17, ao invés de alguém pensar que ele está se excluindo, Cristo está se excluindo, na verdade João está aqui expandindo a doutrina, o ensinamento. Ele está dizendo, é um Deus, mas entenda que esse um Deus, existe um plural de pessoas, porque é verdade que o Pai é Deus, mas não esqueça que eu iniciei esse documento aqui dizendo que o Filho é Deus. A gente enxerga isso. O próprio João, por exemplo, na sua primeira carta, e é o mesmo autor, na sua primeira carta, no capítulo de número 5, versículo de número 20, depois dele dizer lá no capítulo 17 do Evangelho que o Pai é o único Deus verdadeiro, olha o que ele diz no capítulo 5 da primeira carta do seu livro, no versículo de número 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Em seu Filho, Jesus Cristo. Aí, olha o que ele diz sobre Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ok? Então, esse texto afirma a divindade de Cristo. Então, observa que quando Jesus diz em João 17, ele está falando aqui, enfatizando a unidade, tá? A essência desse ser divino, ok? Mas João já começa o seu livro falando sobre a divindade de Cristo. Aqui na primeira carta enfatiza essa divindade. Então o que a gente compreende? É que Jesus está falando sobre a unidade, por isso falando sobre que só existe um único Deus verdadeiro. E fato, é um Deus, só existe um Deus. A gente não nega isso. Não tem como fugir dessa verdade bíblica. Há um Deus, mas sabemos que esse Deus subsiste em 3 pessoas por todos os textos citados, inclusive esse agora. Ok. Em Isaías 43:11, diz que Deus é o único Salvador. Quem realmente nos salvou? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Vamos lá, Isaías 43:11. Isaías 43:11, o texto diz assim, gente, olha lá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há
Salvador. Então veja que aqui o próprio Deus está dizendo, olha, não existe outro Salvador. Só que é verdade que quando você lê, principalmente o Novo Testamento, você vai ver que as páginas do Novo Testamento, os documentos do Novo Testamento afirmam que Jesus é Salvador, que o Espírito Santo também salva. Então, a gente explica isso na forma como esse Deus ele quis se revelar. Existe o que nós chamamos de trindade ontológica. Trindade ontológica. O que é a trindade ontológica? Trindade ontológica é como Deus é em sua essência, tá? É o ser de Deus. E existe a trindade econômica. A palavra econômica aqui não se referindo à economia, mas à forma de organização, de plano, de ordem, de administração. Na trindade econômica é como Deus ele procurou se relacionar com a humanidade. E uma das formas que Deus se relacionou com a humanidade foi na forma de salvar o homem, de salvar a humanidade, né? E a gente percebe que a trindade econômica, nesse sentido, cada uma das pessoas, no caso, tem uma função. O pai planeja, o filho executa ou realiza, e o Espírito Santo ele aplica, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, cada uma dessas pessoas aqui, elas participam da salvação. Por isso o Pai salva, o Filho salva e o Espírito Santo salva. Todos eles aqui têm uma função, é a forma como eles se relacionam. Trindade econômica, inclusive, é uma forma da gente compreender mais facilmente sobre a função dessas pessoas, da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na salvação a gente compreende de forma bem clara isso. Okay? Então, todos têm participação na salvação. Né? Certamente, todos têm. Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Isso prova que Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Pois é, pastor, esse texto, ele é um texto assim que é muito utilizado pelos modalistas. Tá? O próprio Cristo disse, eu e o Pai somos um. Então, assim, como é que os modalistas, eles entendem? O que são os modalistas? Os modalistas são aqueles que creem que Deus é só uma pessoa, e essa pessoa ela se revela de modos diferentes. Sim. Enquanto a Trindade crê em 3 pessoas distintas, tá? O modalismo crê que existe só uma pessoa, e ora ele se revela como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. Só muda de roupa. Como se fosse uma mudança de máscaras nesse caso aqui, né? A grosso modo. E eles entendem que esse texto enfatiza isso. Só que a gente observa que, na verdade, mais uma vez, e é importante sempre a gente observar o que o texto quer dizer, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, ele está mais uma vez aqui enfatizando sobre a unidade divina, a unidade entre o Pai e o Filho. Eles são um. Isso é fato. Isso é inegável no ensinamento da doutrina da Trindade. O Pai e o Filho são um. Só que o texto também nos diz, lá em João, e é o mesmo contexto. Abra sua Bíblia lá no capítulo 10. Vamos enxergar isso de uma maneira mais visível. João, capítulo de número 10, o versículo de número 30 fala que eu e o Pai somos um. Mas o versículo de número 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna,
jamais perecerão. Melhor, versículo 27 para a gente entender. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aí olha o que o 29 diz. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aí 30. E o Pai somos um. Então veja que os versículos anteriores já mostrou aqui duas pessoas. Ele está dizendo: o Pai, ele entregou as suas ovelhas a mim, tá? O Pai me entregou. Então ele está falando de uma outra pessoa. Aqui ele mostra que as pessoas são distintas, mas no versículo de número 30 ele mostra sobre a unidade. Há um só Deus. Então, o que a gente compreende aqui? Jesus e o Pai são distintos em pessoa, verdade, mas há um só Deus em essência. Ok? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos em pessoa, mas em essência são um. Ok. Em João 20, 17, Jesus em corpo ressurreto, ressuscitado, Certo. chama o Pai de meu Deus. Isso não mostra que ele é inferior ao Pai por chamá-lo de meu Deus? Ok, esse texto aqui ele é um texto que não é fácil assim de responder quando a gente não tem uma base bíblica. Porque quando a gente pega, por exemplo, na Jesus encarnado como homem, antes do corpo glorificado, a gente, como trinitários, sai facilmente quando Jesus diz: eu sou menor que o Pai. Aí a gente diz: não, que Jesus estava falando como um homem. Quando Jesus, nem o filho sabe quando ele virá só o Pai, Jesus está falando como um homem. Só que aqui ele já ressuscitou. E nessa ressurreição aqui, ele diz, verdade, a parte B do versículo 17 do capítulo 20, subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, alguém vai refutar isso aqui, principalmente o subordinacionismo, tá? O subordinacionismo, ele inclusive que culminou nesse entendimento ariano também, tá tudo interligado, que é essa ideia de que o Filho é inferior. E mesmo Cristo ressuscitando, ele não nega isso, é verdade. Só que quando o próprio Cristo diz isso aqui, meu Deus e vosso Deus, eles aqui enxergam que Jesus, nesse caso, é inferior. Se ele é inferior, obviamente ele não é igual. Se ele não é igual, significa dizer que ele foi criado. É verdade que alguns subordinacionistas, eles entendiam que o Filho ele é eterno, que ele não foi criado, embora não seja criado, ele era inferior, que também é errado, tá? Então, o que esse texto ele pode nos ensinar numa visão trinitária correta, bíblica? Vamos lá. Em primeiro lugar, o que a gente não pode esquecer, pastor, o que a gente não pode esquecer é que esse texto aqui expressa o relacionamento eterno entre o Pai e o Filho. Existe um relacionamento eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, veja só, o Pai só é Pai porque ele tem o quê? O Filho. O dia que Jesus, na visão, vamos lá, numa visão aqui subordinacionista, digamos o dia em que Jesus não existiu, significa dizer que o Pai também não podia existir, não era Pai.
Entendeu? Então, os teólogos, os pais da igreja, quando eles fizeram os primeiros credos, eles assim acertaram de mão cheia quando disseram assim que o Filho é eternamente gerado. Essa é a relação da Trindade. Eternamente gerado. Não houve um dia que ele não tenha sido gerado. Essa relação aqui é muito forte, porque assim, o entendimento é que se um dia o Filho não foi gerado, nesse dia o Pai não pôde ser Pai. E o Pai é eterno. Essa é a relação. Por exemplo, inclusive, o dia que o Filho não foi gerado, significa dizer que Deus deixou de ser amor, porque Deus é amor. E o amor, inclusive, é um dos atributos que mais evidencia a Trindade. Porque se a Trindade não é real, Deus ele é dependente. Deus ele é independente. Porque se a Trindade, pastor, não foi real, ele precisou criar alguém para ser amor. Porque amor implica ter outra pessoa para ser amado e amar. Porque Deus é amor? Porque sempre existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, inclusive, ele utiliza o termo pericorese, que era uma dança, que eles sempre estão juntos. Esse é o relacionamento. Sempre houve o Filho e por isso sempre houve o Pai, eternamente gerado. Está falando aqui sobre o relacionamento. É isso que esse texto quer dizer, na verdade. De forma alguma ele é inferior do que o Pai. Exatamente. Exatamente. Isso aqui mostra mais a questão daquilo que a gente falou da trindade econômica. É a função. Aí, inclusive, eu até empreguei aqui o termo subordinacionismo. A revista, eu até li numa revista da CPAD, não lembro qual ano, que fala que o subordinacionismo é uma heresia e tal, e verdade. Só que eu acredito que seja importante informar que, embora o ensinamento do subordinacionismo seja uma heresia, a gente não pode confundir com a doutrina do Filho eternamente, a subordinação eterna do Filho, que é um pouco parecido daquilo que eu falei agora. No sentido de que, no aspecto de função, o filho sempre vai ser filho e o pai vai ser sempre pai. É verdade que alguns grupos entendem isso de forma diferente. Alguns grupos, por exemplo, compreendem que Jesus foi só subordinado ao Pai no período da encarnação. Agora, essa ideia de subordinação já não é mais empregada. Mas outros teólogos, eles creem nessa subordinação eterna no aspecto de função. Aqui já não é questão de heresia, é questão de entendimento. Alguns grupos entendem de uma forma, outros grupos entendem de outro. O que é heresia é o subordinacionismo no sentido de compreender que o filho é inferior ao pai. É completamente diferente do entendimento da forma como eles se relacionam na função de cada um. O pai sendo o pai e o filho sendo o filho. Nessa visão, Jesus ele continua sendo Deus, mas um Deus inferior, ou ele não é Deus? Na visão dessa que o senhor falou, do subordinacionismo. Na visão do subordinacionismo, que influenciou o arianismo ali, que estava, na verdade, quase ao mesmo tempo, é uma heresia. O filho é inferior. Agora, no entendimento da subordinação eterna, na eterna subordinação do filho relacionado à função, olha só, função, o filho não é inferior. O filho não é inferior. É só questão de função mesmo. Só no fato da forma como ele se relaciona no quesito de função. Não é relacionado ao fato de que o filho é inferior. Ok. Em Atos 1:8, Jesus disse que recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso não confirma que ele é apenas uma força, portanto não pode ser uma pessoa da Trindade? Pois é. Agora a gente vai falar também sobre a questão do Espírito Santo, né? Tá falando essa pergunta aí, que é importante também entender isso. Porque se o Espírito Santo ele é uma força, ele não pode ser uma pessoa da Trindade. Aí esse texto de Atos, assim, alguns entendem que força aqui realmente dá uma ideia, uma conotação de que o Espírito Santo não pode ser uma pessoa. Mas quando a gente observa João, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 16 e 17, a gente já falou isso em outro momento, mas é importante enfatizar outra vez. O texto diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o próprio Cristo fala sobre o outro Consolador, alguém que iria estar com eles quando ele fosse assunto aos céus, quando ele ascendesse aos céus. Esse texto, de forma clara, enfatiza que o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Tanto é verdade que, por ser pessoa, ele já habitava com eles e estaria neles. Isso é um aspecto de uma pessoa. Então, o Espírito Santo ele não pode ser conceituado com uma força. Ele é uma pessoa, fora muitos outros textos que diz que ele guia, ele direciona, ele se entristece e etc. Okay. Nós temos uma aula somente para falar do Espírito Santo, exatamente, né? Lá é abordado com mais... Acho que foi até a última aula. Foi agora a última aula. Então, para finalizarmos a última pergunta, se o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho, isso não significa que ele é inferior e assim não pode ser uma pessoa igual ao Pai e ao Filho? Pois é, olha, alguém que ler capítulo de número 14, como a gente leu agora em João, capítulo de número 16, e observa essas citações, alguém pode pensar, cara, isso aqui parece ser que está querendo dizer que o Espírito Santo é inferior. Mas veja, o que você precisa entender, a gente falou muito aqui sobre trindade econômica, esse termo aqui ele é importante para a gente compreender isso aqui, gente. Existe uma ordem na missão, tá? Existe uma ordem na missão. A gente falou sobre salvação ainda há pouco, que o Pai planeja, o Filho realiza, o Espírito Santo aplica. De igual forma, nesse processo do envio, né, o Pai enviou o Filho, agora o Filho está enviando o Espírito Santo. E aqui existe uma ordem na missão, é verdade, mas na essência todos são iguais. Porque se o Espírito Santo é inferior, ele já não pode nem ser da mesma substância que o Pai e o Filho. Logo, ele não pode ser Deus. Então, a gente vai ter um problema, porque há textos que enfatizam a divindade do Espírito Santo. Então, existe mais de um Deus? Não é isso que a Bíblia afirma, como acabamos de falar aqui em diversos textos. Tá? Então, isso na verdade mostra o aspecto da sua missão, a peculiaridade da missão do Espírito. Por exemplo, o versículo de número 14 do capítulo 16 de João nos dá um aspecto sobre isso. Ele nos diz sobre a pessoa do Espírito Santo da seguinte forma: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então veja que a missão do Espírito Santo está nesse aspecto de glorificar o Filho, okay? De anunciar o Filho. Então essa é a missão do Espírito Santo, é uma das missões do Espírito Santo. Isso não o diminui, mas caracteriza a sua missão, assim como o Pai tem a sua enquanto pessoa e o Filho tem a sua enquanto pessoa. Mas em essência
eles são um. Esse aqui é o conceito, é o grande mistério da Trindade, que mostra esses aspectos de missão de cada pessoa, mostrando que existe um plural de pessoas, mas as Sagradas Escrituras nos afirmam há um só Deus. O próprio Filho falou isso, há um só Deus verdadeiro. Então, como é que a gente entende? Trindade, há um só Deus que subsiste em três pessoas. São distintos em pessoas, mas um em essência. E é isso. Amém. Bom, então você que ainda não viu a aula sobre a divindade, a humanidade de Jesus e sobre o Espírito Santo, nós finalizamos aqui sobre o Espírito Santo, mas eu quero te convidar a dar uma passadinha lá e assistir essas duas aulas, que está muito importante esse conhecimento. E você que ainda não faz parte da nossa Escola Bíblica de Discípulos, eu quero te convidar para toda segunda-feira, às 19h45, estar conosco. Tem uma classe esperando por você, desde a criança até o adulto, né, pastor? Perfeito. Novo convertido. Tem para todas as idades. Então, eu quero convidar você a fazer parte desse projeto e crescer no conhecimento juntamente conosco. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida e abençoar a sua família. E até a próxima aula.